Olá, bom dia, tudo bem, meus amigos do primeiro ano? Hoje nós vamos continuar com o capítulo 5. O capítulo 5 trata de envoltórios celulares. Vocês lembram da aula passada que nós falávamos de citologia? Pois bem, nós vamos começar a estudar detalhes da célula. Nós vamos continuar falando dos envoltórios celulares. Nós vamos continuar falando da membrana plasmática, tá? Se você abrir na página 71, você vai acompanhar o que a gente vai falar aqui. Bom, a membrana plasmática, ela é uma das partes da célula presente em todas as células. Todas as células têm membrana plasmática. Todas as células têm um envoltório celular. A membrana plasmática tem como funções proteger a célula e promover permeabilidade seletiva, ou seja, selecionar o que entra e o que sai da célula. Composição química da membrana plasmática. A gente costuma dizer que ela é lipoproteica, ou seja, composta de lipídios e proteínas. Lipídios do tipo fosfolipídios. E ela tem como propriedades elasticidade e capacidade de regeneração. Pois bem, essa figura apresenta o modelo do mosaico fluido. Deixa eu explicar para vocês. Singer e Nicolson, há uns 50 anos atrás, propuseram que as estruturas da membrana plasmática se arrumavam nesse formato. Você está vendo aí uma fatia, digamos assim, a grosso modo falando, uma fatia de uma membrana plasmática. Nessa fatia, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma dupla camada de lipídios e macromoléculas proteicas mergulhadas nessa dupla camada de lipídios. Dupla camada de lipídios, está aqui uma parte mais externa e uma parte mais interna. Essa parte mais externa de lipídios, ela é hidrofílica, ou seja, ela não tem rejeição, repulsão a líquidos. Essa parte mais interna de lipídios aqui, tá? Ela é hidrofóbica. Ela tem repulsa por líquidos. Tá aqui a porção hidrofílica e na parte mais interna, porção hidrofóbica. E aqui as macromoléculas proteicas mergulhadas. A membrana plasmática também tem particularidades. A gente pode denominar especializações. Uma das especializações são as microvilosidades. Nem toda membrana plasmática tem microvilosidades. A membrana plasmática das células que revestem internamente o intestino delgado, elas apresentam essas microvilosidades. Observam aqui? Para que essas microvilosidades? Por que dessas microvilosidades? Para aumentar a superfície de absorção intestinal. Noutra região do organismo, nós temos células com invaginações de base. Que região e que tipo de células? As células que revestem os canais renais. Para que essas invaginações? Para aumentar a superfície de absorção renal. Outras especializações, os desmossomos e as interdigitações. Desmossomos e interdigitações, elas servem para aumentar a aderência entre as células. Tá aqui, ó, interdigitações são zonas de encaixe entre as células, para aumentar a aderência entre as células. E tá aqui os desmossomos, para aumentar a união e a adesão entre as células. Os desmossomos funcionam como botões entre as membranas plasmáticas, aderindo às células. Bom, vamos resumir o que falamos até agora. Primeiro, estrutura da membrana plasmática, modelo do mosaico fluido. Dupla camada lipídica com macromoléculas proteicas mergulhadas nessa dupla camada. Função, permeabilidade seletiva e reconhecimento celular. Especializações,
nós já falamos aqui das microvilosidades, das invaginações da base, dos desmossomos e interdigitações. Bom, falamos lá no começo que uma das funções da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra, ela seleciona também o que sai da célula. Esse transporte pela membrana plasmática, ele se dá de 3 maneiras. Por transporte passivo, onde não há gasto de energia. Transporte ativo, que envolve o gasto de energia. E o transporte em quantidade de grandes moléculas. A gente vai ver mais na frente, pinocitose ou fagocitose. Vamos falar hoje aqui do transporte passivo por osmose. Na osmose, há transferência de solvente, tá? Da região onde está hipotônica para a região hipertônica, tá? Ou seja, se o meio externo está hipotônico, o meio interno vai estar hipertônico. Daí o solvente vai passar do meio externo para o meio interno. Se for o inverso, se o meio externo estiver hipertônico e o meio interno estiver hipotônico, vai sair vai sair solvente da célula para igualar os gradientes de concentração dentro e fora da célula. E essa passagem de solvente se dá pela membrana plasmática. No caso, a solução hipo, está aqui bem esquematizado, ela perde solvente e esse solvente passa para o meio hipertônico que ganha solvente. Então, vai depender da região onde a célula se encontra. Vai depender da concentração interna da célula também. Por exemplo, vamos ver aqui uma experiência com hemácias, células animais. As hemácias não têm parede celular. Pois bem, se a gente mergulhar algumas hemácias em meio isotônico, ou seja, de igual concentração às hemácias, vai ter a mesma quantidade de solvente que entra, é a quantidade de solvente que sai. Há uma igualdade de concentração. A célula não se altera. No entanto, se a gente mergulhar hemácias no meio hipertônico, o que vai acontecer? Internamente, a hemácia vai estar hipotônica. A tendência é ela perder líquido para o meio externo. Daí ela murcha. No entanto, se essas hemácias forem mergulhadas em meio hipotônico, a hemácia estará hipertônica. Daí o que acontece? A tendência é da hemácia ganhar solvente. E ela vai ganhar, e ela vai encher, e ela vai ficar grande, e ela vai ficar inchada, podendo até romper. Tá? Vamos ver agora o que acontece numa célula vegetal. Numa célula vegetal, lembrando que as células vegetais têm, além da membrana plasmática, elas têm um reforço de parede celular, mais ou menos rígida. Pois bem, se a gente mergulhar uma célula vegetal em meio hipertônico, ela vai perder líquido para o meio externo. A membrana plasmática, ela vai descolar ou quase descolar da parede celular e vai ocorrer o que a gente chama de célula plasmolizada, tá? Por quê? Porque no meio hipertônico ela perde líquido para o meio externo. Bom, se a gente colocou essa célula vegetal no meio hipotônico, a tendência é dela ganhar líquido, tá? Ganhar solvente. Vai entrar do meio externo para o meio interno bastante solvente. E a célula vai ficar túrgida, vai ficar cheia. Bom, eu falei em plasmólise, célula plasmolizada. E aqui nesse desenho eu vou explicar melhor o que são esse fenômeno de plasmólise ou de plasmólise. São fenômenos contrários. Pois bem, quando a célula é colocada no meio hipertônico, a célula vegetal, ela vai perder líquido, vai perder solvente para fora, e aí a membrana plasmática ela vai ou quase descolar da parede celular.
ou seja, ela sofre plasmólise. Se essa célula for recolocada no meio hipotônico, a tendência é ela ganhar solvente. E aí ocorre a membrana plasmática, ela volta a sua aderência à parede celular e vai ocorrer o que a gente chama de deplasmólise, tá? Vou passar aqui. Pois bem, olha só aqui um resumo desses esquemas. Uma célula colocada em meio, uma célula vegetal colocada em meio hipertônico, o que vai acontecer? Ela vai perder líquido e o líquido pode ser tanto que a membrana plasmática quase descola da parede celular, tá? Ou seja, ocorre plasmólise. No entanto, se essa célula que estava plasmolizada, essa célula vegetal que está plasmolizada, se ela for colocada no meio hipotônico, ela vai ganhar solvente do meio externo e a membrana plasmática que estava quase descolada, ela vai readerir à parede celular num processo que a gente chama de deplasmólise, tá? Ela vai ficar túrgida. Enquanto uma célula animal ia ficar túrgida, podendo até estourar, a célula vegetal não estoura. Por quê? Porque ela tem parede celular reforçando, tá? Bom, a gente vai parar aqui. O capítulo a gente vai continuar na próxima aula, mas enquanto isso vocês vão ficar com essa atividade para fazer. Página 80 até a 6ª questão, tá certo? Logo mais eu tô ao vivo com vocês pelo Zoom para a gente estar discutindo e tirar algumas dúvidas, tá ok? Então até a próxima. Vou ligar o carro.